Roy Hunters. Roy Hunters. O podcast de marketing do InfoMoney. Que @Denner Lippert, a minha expectativa para esse podcast é a gente mostrar como uma indústria pode vender mais em paralelo à sua construção de marca. Aqui @Guilherme_Lippert, a minha expectativa para esse episódio é conseguir convencer aqui de que branding se faz vendendo. Meu nome é Marcela Rezende, é @MarcelaPRezende. Minha expectativa para esse episódio é mostrar a vocês que branding não é somente anúncio na TV, é muito mais que isso, e vocês são case disso. Olha aí. Vamos ver se a gente se ama ou se briga no final desse episódio. Como o branding pode ajudar o seu negócio a se reinventar em um mercado caótico? No episódio de hoje, Denner e Gui recebem Marcela Rezende, AVP de Branding Marketing da Madeira. Com mais de 10 anos de carreira internacional, passando por locais como França, México e Nova York, Renata foi diretora de marketing da L'Oréal Paris. Hoje, além da atuação na Madeira, é investidora anjo de startups como Minimal Club e se dedica a causas de educação e liderança feminina. Ela vai compartilhar conosco um pouco da sua experiência fora do país e como as grandes marcas utilizam estratégias de branding para liderarem o mercado. Quer descobrir os segredos de branding das grandes marcas? Escute agora no Roy Hunters. Bom, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Roy Hunters. Pra galera que tá nos ouvindo, você já ouviu a apresentação da Marcela Rezende. Pra vocês que estão aqui no YouTube nos assistindo, a gente tem a belíssima presença da Marcela aqui conosco. Vou deixar ela se apresentar brevemente pra galera do YouTube, acho que é válido, né? Excelente. Por favor, seja muito bem-vinda, né? Obrigada pelo convite. Ou como eu sempre falo, muito obrigado pelo convite. Ele fala errado, eu sempre falo errado. Obrigada pelo convite, prazer enorme estar aqui com vocês, batendo esse papo. Bem, quem sou eu? Tenho 20 anos de carreira, trabalhando com marketing. Comecei minha carreira em L'Oréal, passei metade do meu tempo aqui no Brasil, metade em Paris, 5 anos aqui, 5 em Paris. Voltei pro Brasil, fiz Estée Lauder, na sequência Bacardi. Nesse meio tempo, em Bacardi, eu fiz um pouco no Brasil, México e depois em Nova York. Voltei pro Brasil com a Alpargatas 2019, onde eu comecei a investir em startup, comecei a sentar no board e aí abriu essa frente na minha vida. E na sequência, fui pra Madeira como Legal. VP de marketing e tem 1 ano e 4 meses que eu tô na Madeira. Então hoje, além de trabalhar na Madeira e atuar ali com essa frente de marketing que eu sempre atuei, eu também sou investidora anjo, sento no board de algumas startups e aí tenho 2 causas, que é a liderança feminina. Como vocês podem imaginar, foi treta chegar aqui, não foi fácil. Sim. E também a questão da educação, porque eu realmente acredito que o nosso país, ele só vai mudar se a gente começar ali a fazer um trabalho forte de educação de base. Então essa sou Legal. eu, mãe do Pedro, casada com o João, e é isso. Sensacional. Muito bom. E Marcela, assim, até pra gente começar e entrar mais diretamente na pauta, a gente... Aquela série Emily Paris, tu deve ter gostado, né? Cara, aquilo foi, eu brinco com as pessoas, aquilo foi praticamente a minha vida durante os 5 anos. Tudo que aconteceu ali. Só que no final dá tudo certo com ela, né? A minha vida eu passei alguns perrengues que no final não deram tudo certo. Mas definitivamente todas as histórias que ela passou ali, tudo eu passei, tudo a ver. É exatamente a vida de um expatriado em Paris. É exatamente, é aquilo. Perrengue pra caralho. Muito perrengue, né? Muito. E é engraçado porque, a gente tava até comentando aqui antes, que eu falo melhor francês do que inglês. E eu cheguei lá sem falar uma palavra de francês. Sim. Nada. Me mudei em 2008, falava nada. Eu falava je m'appelle Marcela, eu chamo Marcela. Você não faz nada lá com isso. E a galera não fala muito inglês lá, não né? Faz muita questão. Não. Né? E as reuniões da L'Oréal, eu fui através da L'Oréal, fui expatriada pela L'Oréal, e as reuniões começavam em inglês. E quando ia se tomar alguma decisão importante, a reunião migrava pra francês. E aí tu ficava E aí boiando. você ficava, meu Deus, como é que eu faço agora? Aí eu falei, Aí você ficava tipo eu aqui quando vocês estão falando de Emily Paris porque eu não assisti. a história. Vou resumir pra você. A história de uma americana que é expatriada pra Paris. É marqueteira? Né, pra França. Ah, tá, entendi. Ela é marqueteira, ela trabalha numa agência de publicidade. Ah, legal. Boutique, que faz publicidade pra marcas de luxo. E aí ela passa várias histórias que foi, como ele tá mencionando, foi praticamente a minha vida e de todo mundo que é expatriado, Mas eu me identifiquei bastante. E aí, pra terminar a história, eu fiquei lá 5 anos, mas no início, eu falei, gente, em 3 meses de Paris, eu falei, se eu não aprender isso aqui, eu vou morrer. E aí eu passei a assistir filmes, só falar em francês. E eu falei, eu não vou sair com a turma que tá expatriada, porque no final das contas a gente falava só inglês. Eu falei, eu vou sair só com os franceses. E aí comecei a fazer happy hour, né, fazer amizades. E eu passava uns perrengues, mas foi assim, 1 ano e meio eu tava falando 100% fluente.
Caramba. O cara tá focado em outra história, né? Não, total. Quando você coloca de objetivo... É verdade que os franceses são meio chatos, assim, são meio fechadão e tal, porque eu tava vendo, eu não lembro que vídeo que era, mas eu vi um comentário que me marcou muito, que é: a França só serve pra ser o meio do caminho pra gente chegar na Itália, porque os caras são muito chatos. Isso é verdade ou não? Não, eu não concordo com isso. Eu passei 5 anos lá, e eu... costumo dizer que eu fiquei um pouco francesa depois desses 5 anos. Eles são muito exigentes. Muito exigentes. Tanto que você vê muita marca de luxo saindo de lá. Você vê muita... Eles são muito apegados a detalhes. Então tem muito apego a detalhe. E essa exigência, esse prestar atenção nos mínimos detalhes foi algo que eu aprendi lá. Aprendi com o dia a dia lá. Então, vou dar um exemplo de uma coisa cotidiana. Estamos tomando um café. Todo dia, todo mundo chegava no escritório: vamos descer para tomar um café. O brasileiro, qualquer café que você colocar na xícara, o brasileiro tá tomando. Pode ser café bom, ruim, médio. Lá não. Eles vão tomar um café. Se o café estiver ruim, ele vai devolver, falando: esse café não tá bom. Caramba. Então, assim, eles prestam atenção no gosto do café, se o café tá bom, se o croissant. Eles têm mania de comer um café e um croissant. E eu fico impressionada, eu falei: gente, como é que essa turma não engorda? Pois é. Porque eles tomam café e croissant todo dia, doce, comem pouco, né? A quantidade é pequena. Mas eles prestam atenção em todos os detalhes, assim, até no que você tá comendo. Isso aqui é bom? Eu vou gastar caloria toda? Não. Se não é bom, de qualidade, eu falo: não, isso aqui não tá legal, não vou comer. Isso pro marqueteiro é uma baita escola, né? Porque Total. Eu não tive essa experiência, mas eu tive uma outra experiência imersiva, que foi minha mãe. Obviamente fui criar pra minha mãe, né? Os pais eram divorciados, minha mãe saía pra trabalhar e deixava meu irmão sozinhos. E ela dava uma série de atividades, eu sempre conto essa história pra galera, dava uma série de atividades pra gente executar. E todo dia, quando ela chegava, estava ruim, mal feitos. Não interessasse o quanto a gente se esforçasse. E aí, hoje eu paro pra pensar nisso, porque eu acabei desenvolvendo um senso crítico muito alto. Então, não importa o que a gente faça, eu vou achar o defeito. E isso acaba sendo bom pro marqueteiro, né? Porque no fim das contas, a construção de uma marca, a construção de uma boa imagem tá nos detalhes. Passa, né, por muito detalhe. Exemplo que eu me apego muito na V4. A gente tem uma paleta de cores. Então, por exemplo, não sei se tu notou aqui, a garrafinha, ela é azul e a gente não deixa lá em cima da mesa, porque a azul é uma cor contrária à nossa cor, que é vermelho. Então tudo é vermelho e tudo mais. Eu já reparei, ninguém precisa saber que o e a galera é azul, né? Ele é azul, eu boto a capinha aqui. Mas a galera às vezes acha que tem, né? Não, total. Pô, a Coca-Cola é a Coca-Cola porque ela se apegou nesse aspecto, entendeu? Senão talvez não teria. Não só por isso, obviamente, mas Óbvio, também, sim, mas faz parte. Com certeza, não, com isso. certeza. E eu digo que eu acho que até, de certo modo, depois de ter passado esses 5 anos lá, eu voltei muito mais detalhista. Com tudo. Tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Para outros trabalhos, eu tive que fazer o exercício de perder um pouco. Não, porque chegava no detalhe: isso a cor tá 0,5% mais azul. Essa cor, sim, óbvio que, né, a gente precisa prestar atenção no detalhe da cor, pra cor ser a mesma cor, o mesmo Pantone e tudo mais. Mas eu acho que chega num determinado momento que aquilo acaba prejudicando a construção de uma marca, ou até, né, o bom andamento das coisas com a equipe, do que fazendo avanço. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio. Legal. Mas da V4, eu sempre percebo, às vezes eu vejo, é engraçado isso que você falou, porque às vezes eu vejo vermelho e preto, eu penso logo em vocês. Legal. Eu acho que realmente vocês fazem um trabalho super bom em relação a isso. Tudo preto e vermelho. Tudo preto e vermelho. A gente até tem duas outras cores que a gente usa de destaque, é o verde e o amarelo. Casualmente tá popular essas cores aí nesse momento que a gente grava o podcast, mas o amarelo por causa de ouro, né? Como a gente é uma empresa que faz dinheiro pro cliente, teoricamente, e o verde por causa de dinheiro mesmo, né? Mas a gente só usa ela em detalhes, em destaque, ou produtos secundários. E, pô, no fim das contas tá nesse detalhe. Até uma dica prática pra galera, eu bato isso bastante. Uma luta no nosso time, não sei como é que é isso pra ti, pra galera não ser tesqueira, sabe? O cara faz a atividade, vira as costas e, matei a atividade. Next. Eu sempre falo pra ele usar dialética, né? Pega o que tu vai fazer, faz uma tese, uma antítese e uma síntese. Tá, eu tenho que fazer a pauta pra esse podcast. Tá, por que eu não fiz essa pauta? Será que essa é a melhor pauta? Aí tenta bater na tua própria ideia, pensar 10 vezes se ela tá da melhor forma possível pra ela sair uma versão melhor do que só fazer a atividade e virar as costas, sabe? Sim. Eu sempre falo isso com a minha equipe. Inclusive, eu tava conversando com uma menina da minha equipe. A gente recebeu, né, entrando nesse assunto, a gente recebeu um documento de outra equipe sobre Black Friday, né? Aí, obrigada pelo documento. Eu falei: não, mas como obrigado pelo documento? A gente olhou o documento. O documento tá fazendo sentido? A gente tem alguma pergunta? Então, acho que é muito também disso. Muita gente entra no modo automático do dia a dia. Porque recebeu aquilo de outra... Mas lê aquilo realmente faz sentido? Aquilo é aplicável no seu dia a dia? Tem alguma coisa, algum ponto que você quer contrapor? Tem alguma coisa que você não concorda? Então, essa questão de ser muito questionador também, entender o porquê da demanda. Das demandas e porquê das coisas virem. Legal. E lá nessa tua
experiência, tanto essa na França quanto outras, a galera tinha liberdade, assim, em todas as esferas hierárquicas, vamos dizer assim, pra questionar as coisas, porque eu sinto que aqui a gente talvez não tenha tanta essa liberdade, ou talvez seja parte da cultura do Brasil, porque o brasileiro parece que não quer, às vezes, dar o papo reto pras pessoas, ele é muito... Político. Eu lembro que eu vi uma história uma vez que era a história do chegar atrasado. Eu ouvi essa história, não sei se é fato, né? No Brasil, se a pessoa se atrasa, se a gente não esperar ela que se atrasou, a gente que tá errado. Em outros lugares é o oposto. Se tu for chegar atrasado, eu vou embora e, cara, tu que tá errado, tu chegou atrasado. Ou seja, aqui a gente fica muito mais... Não sei se é fato também, porque esse é o ponto que eu quero trazer. Mais polite, assim, cara, não vou me indispor com a pessoa, ser mais crítico, né? É comum ter os 5 minutos de tolerância na reunião no Brasil, que eu não sei como é que é lá fora. Não tem tolerância. Eu acho que tem uma questão ali do tipo de empresa, quando você tá trabalhando numa multinacional e quando você tá trabalhando numa empresa menor, numa startup, e eu fiz esse movimento, então eu posso falar com propriedade em relação a isso. Na multinacional tem muito mais hierarquia. Tem hierarquia, né? Tem muito mais não. Na multinacional ela tem hierarquia, cada um é claramente os seus papéis, né? O que tá delimitado ali pra cada um fazer, e isso é muito claro. Então, quando você tem uma ideia de outra área, ou você vai fazer alguma coisa que vai encostar no papel de outra pessoa, aquilo tem que ser feito com o dedo. Não é simples assim. Enquanto que numa startup, eu tô falando, né, de madeira a madeira, não tem problema nenhum. A gente trabalha muito mais em prol do business. E se tem alguma coisa que você quer trazer pra mesa que é de outra área, você liga pra outra pessoa numa boa e fala, olha, vi essa oportunidade aqui, vamos trabalhar isso aqui em conjunto, isso aqui faz sentido pra você. É muito mais fácil. Legal. E aí, quando você mede multinacional e startup. Em relação às experiências fora, eu passei 5 anos em Paris, passei 4 em Nova York e 1 no México. O resto da minha vida profissional, dos 20, aí faz a conta. Não vou falar porque senão vai entregar a minha idade. Eu fiz no Brasil, trabalhei no Brasil. Legal. Totalmente diferente. Sim, premissa básica de quando você vai ser expatriado, você precisa entender aquele país quando você chega. E a L'Oréal, não Bacardi, mas L'Oréal, quando eu cheguei, todos os expatriados, eles dão curso pra você entender o que é viver naquele país. Se ninguém chega atrasado em reunião. Chegar atrasado em reunião, assim, não vamos nem fazer reunião, então. Aqui no Brasil, isso você passa lá... Não, França. Se eu não gostei do seu trabalho, o francês vai falar assim, não gostei. Isso aqui não tá bom. Enquanto que aqui no Brasil não tem. E aí houve uma outra coisa engraçada, depois de passar 5 anos no Brasil, e eu voltei, a L'Oréal já tava no Brasil, já tinha 6 meses, a L'Oréal me chamou, Marcela, você tá muito dura com a equipe. Você tá muito sincera, você tem que... É porque eu tava com modus operandi, que eu estava com modus operandi francês. Caramba. Onde se aquilo na equipe ali, pô, isso aqui não tá legal, isso aqui tá bom, isso aqui a gente aprimora. Então, tinha essa transparência. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil você tem um jeitinho de falar. Por mais que você fale, você tem um jeito. Se tem o jeito certo, necessariamente, eu acho que acaba sendo meio cultura. Total. Mas eu sinto muito que a V4 a gente vai, talvez não tão francês, vamos dizer assim, mas a gente vai um pouco mais pra esse lado, né, da transparência radical e tal. A gente tenta preparar um ambiente onde as pessoas aceitem isso, porque não é da natureza delas. Então a gente faz conteúdos, parte do onboard, falar por que é radical candor, né, ser essa transparência radical. Radical candor, né, exatamente. Eu acho que muito preparar tem disso. Muito tem também, porque muitas pessoas aqui no Brasil, ela leva pro lado pessoal. Mas isso é uma cultura nossa. Eu também acabo fazendo, mas isso é como a gente foi criado, né? A nossa cultura. Lá fora, não. Ninguém leva pro pessoal. Quando você faz uma crítica a algum francês, a algum trabalho, ninguém vai achar que aquilo é contra ele. É aquele trabalho que foi executado, ok, vou entregar melhor. Então, eu acho que aqui no Brasil, eu acho que é só pontuar. Eu costumo ser sempre muito direta. Eu sou uma pessoa muito direta e franca. Mas quando eu vejo que eu tô sendo mulher, eu falo, isso aqui não tem nada a ver com você. Sobre isso, esse ponto aqui especificamente. Mas tem outros pontos, A, B, C, D, que são bons. Que, enfim, foram entregues de maneira positiva, correta. Então, eu acho que é só... Quando você traz uma explicação por trás, eu acho que não tem por que não ser direto, né? E transparente. E eu acho que ao longo do tempo a gente vai ficando cada vez com, tipo assim, menos paciência. Não sei se vocês já notaram isso, porque ao longo do tempo aqui na V4, eu fui cada vez me tornando muito mais, tipo, cara, foda-se. Tipo, vai lá e é isso aqui, ó, XYZ e deu, pronto, vai, bora, mais um. E sem tanto saco, assim, pra, tipo, ficar nesse, não, peraí, mas vem aqui porque tá muito bom, feedback sanduíche, não sei o quê, puta, é muito... Começa a ficar muito chato, eu entendo, né, que meio que a gente precisa ter isso, mas, puta, eu acho que é muito mais ágil quando a gente tem essa liberdade de ser mais direto, sabe? É por isso que a gente prefere investir um pouco mais de tempo em trabalhar essa confiança nas pessoas, pra que elas aceitem a gente ser mais pragmático, e de alguma forma você tem que preparar as pessoas pra isso ou articular na hora se tu não preparou. A
gente tem uma pergunta, assim, que a gente acredita que vai dar bastante pano pra manga, que é, visto que tu trabalhou ali em várias grandes marcas já, a gente muitas vezes tem essa impressão, e as pessoas normalmente têm essa impressão de que essas grandes marcas, elas já têm tanto a marca como os processos, os canais meio que bem construído, bem controlado, tudo pronto. Não vou dizer que, não é pronto, assim, sei lá, ongoing, a gente sabe que todo negócio tem problemas e tal, mas aparenta que tá tudo muito mais top, que é só ajuste fino. Muita gente tá nos ouvindo, tem uma indústria, até um dos clientes mais antigos nossos é uma indústria de cosméticos, a Arvences lá. O cara pensa, pô, pra mim eu não tenho marca, não é assim, então tu chegou lá, tava tudo pronto no L'Oréal e beleza. Qual que é a verdade no Icrua? Como é que é na prática quando tu chega nessas grandes marcas assim? De novo, eu passei, tem 20 anos atrás, tá? Eu trabalhei em L'Oréal, não existia digital. Então pensa nesse movimento, aonde, quando eu entrei, sim, alguns canais já estavam desenvolvidos offline, né? Naquela época, de novo, não tinha online, não existia 2002, online. lá, por aí? Entrei por aí, em 2002. 2002, quando eu tinha 2 anos. O que nasceu em 99, tu acredita? Vocês estão entregando a minha idade, gente. Não, só entreguei a minha, gente. Eu fui no aniversário de um aninho do Gui nos anos 2000. A galera tinha um óculosinho assim, muito louco. Não, eu sei, lá atrás não tinha isso. Não tinha esse mundo online. E só abrir um parênteses aqui, eu sempre digo que o que me trouxe aqui nos últimos 20 anos não vai me levar nos próximos 20 anos. Por isso que eu fiz esse movimento de carreira, esse movimento de vida, e eu tô abrindo outras frentes na minha vida, porque o mundo mudou totalmente. Com a abertura da internet, redes sociais, a maneira de pensar das pessoas, a maneira de consumir é outra. Então, respondendo, voltando à pergunta, a L'Oréal, quando eu entrei, tinham canais muito bem definidos. Eu trabalhava em Média Excellence, que é uma marca de coloração de cabelo, assim como Elseve, que é uma marca de shampoo, eram as duas marcas que sustentavam a L'Oréal Brasil. Hoje em dia é outro cenário totalmente diferente. A L'Oréal tem 4 divisões, tem divisões de produtos para cabelo profissionais, então que você compra no salão de cabeleireiro, cosmética ativa, que o dermatologista te receita, e tem divisão de luxo. E mass market. 4 BUs? 4. E cada uma tem vários produtos. Vários. E várias marcas embaixo diferentes. com estruturas totalmente independentes, separadas. A estrutura é por marca ou é como é que é? A estrutura é por marca. Por marca. Cada marca tem um dono da marca. Isso. E tem tudo, né? Tem RH, tem algumas, Algumas né? usam sinergia. Mesmo, por exemplo, o Brasil. Dentro do Brasil tem alguns RHs que são juntos. Mas como a empresa é muito grande, a maioria é divisão inteira. A divisão de luxo tem uma estrutura separada para luxo. Estão embaixo do mesmo presidente, mas tem uma HR partner, né? E é uma estrutura de RH, de parceiro de RH ali, totalmente... Eu tô... Apartado. Um termo em inglês, a gente tava falando, não. Quem fala termo em inglês, eu não quero trazer termo em inglês aqui. Algumas vezes pra gente é mais natural, porque como a gente utiliza no dia a dia. Mas a estrutura de RH ali é separada pra cada divisão. Não vou dizer cada marca, mas cada divisão. E aí depende, porque você tem um mercado local, onde você, né, cada país do mundo tem uma estrutura. Você tem o regional, que é quem fica entre o global e o mercado local. E você tem o global, que é quem desenvolve o produto do zero. Então, cada pedaço tem estruturas separadas e distintas. No ponto de vista de comunicação, é bem mais separadinho. Então, o global, ele sempre cria o produto e cria o guia de comunicação. Sempre. De todas as marcas? Todas as marcas. Num time só? Num time só. Tá. E ele desce pros regionais. Os regionais ao invés de, imagina, né, se eu tô desenvolvendo um produto pra Lancôme, que é uma marca da L'Oréal. Pra eu falar com 200 países, não dá. Sim, não tem como. Não tem como a equipe em Paris, é uma só desenvolvendo produto, falar com 200 pessoas. Então fala com 20 grupos de pessoas que são, um é responsável pela Europa, 5 principais países da Europa, o outro é responsável pela América Latina, outro grupo. E esse grupo é responsável por descer para os países. Então, a comunicação é feita globalmente e o produto é desenvolvido globalmente e ele é cascateado para essas equipes. E essas equipes cascateiam para os países. Por que eu tô te perguntando isso? Porque direto, muitas pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo, elas têm essa pretensão de lançar diferentes produtos. E a dúvida sempre é, eu colocar dentro da mesma marca é um trampo, né? De tu conseguir comunicar para clientes diferentes o mesmo produto. Então, as pessoas podem optar por fazer como a L'Oréal fez, por exemplo. É criar estruturas e dependendo de criar outra marca. Quando que tu acha que vale a pena criar outra marca? Ou se vale ter o mesmo diretor de marketing em ambas as marcas? Ou de fato tem que ter essas pessoas responsáveis por cada uma das marcas? Quando as marcas têm similaridades, eu não vejo problema. Similaridades de preço, similaridades de público, similaridades de comunicação. Eu não vejo problema de estar embaixo da mesma estrutura.
Da mesmo time. Do mesmo time. Tá. Mas quando você começa a fazer diferenças muito grandes, então, eu vou trabalhar um produto aqui classe AA e eu vou trabalhar um outro produto classe CD. Tá. É muito difícil pro time executar essa mudança de pensamento. Agora eu vou trabalhar... Porque a maneira de comunicar, a maneira de entregar o produto, a embalagem é totalmente diferente. E no ponto de vista de canais, não sei como é que é na L'Oréal também, cada marca tem canais diferentes, né? Totalmente. A L'Oréal é a marca-mãe, né? É a marca-mãe. L'Oréal é a marca-mãe. Embaixo tem as 4 divisões e as marcas estão plugadas nas 4 divisões. Então, existe, por exemplo, uma comunicação institucional L'Oréal? Existe. E em paralelo... Existe a comunicação L'Oréal Grupo, né, institucional, que é a L'Oréal Grupo. Como a L'Oréal não divulga muito as marcas que ela tem, essa comunicação institucional vai muito para investidor, vai muito para esse nicho específico, tá? Mas não necessariamente para o público final. Óbvio que se você quiser saber mais da L'Oréal, você vai entrar lá em L'Oréal.com e você vai ver todas as marcas que tem no portfólio. Tem produtos de consumidor final com o nome L'Oréal? L'Oréal Paris. L'Oréal Paris. Mas aí é a única marca, né? É a única marca que leva o nome do grupo. Saquei. Porque eu conheço o L'Oréal mega popular por causa do L'Oréal Paris, exatamente. Né? E aí cada marca tem seu perfil no Instagram hoje, né? Cada marca tem seu perfil, sua comunicação, enfim. Não é a marca by L'Oréal, não existe nada disso. Não chega a ter isso numa embalagem ou algo do gênero. Em algumas, sim. Então, por exemplo, de salão de cabeleireiro, L'Oréal Profissional. L'Oréal Profissional é uma outra marca que tem um grupo mãe, mas é focado em cabeleireiros, né? Que você compra no salão de cabeleireiro. Em algumas, sim, outras não. Eu não respondi aquela pergunta dele. Só pra gente voltar, Não, então, quando eu cheguei, estava muito estruturado em termos de canais. Então, existiam canais e estavam estruturados. O Imed Excellence vendia em praticamente todas as farmácias, todos os supermercados, lojas de conveniência do Brasil que você puder imaginar. Não fazia direto pro consumidor, né? E eu tinha um canal muito forte que era o atacado. Para eu conseguir chegar em muitos lugares do Brasil, eu contava com o atacado naquela época. Que é tipo um distribuidor. Exatamente. Naquela época era uma parcela muito grande do business, muito grande. E eu tinha 2, 3 atacadistas que eram quem representava a venda enorme de Imed Excellence e Elseve. E o que acontecia? Players. 2, 3 players. Caramba. Fazia naquela época, né? Hoje em dia... Com Martins da vida, assim. Exatamente, Arcon. E hoje em dia não é mais assim. E conforme evoluía, a concorrência ia chegando, vou te dar um outro exemplo. Em Imed Excellence a gente nadava de braçada ali. A gente era líder na Nielsen e tinha muito bem definidos os canais. Começou a entrar muita marca barata. Fazendo exatamente... Naquela época que nem tinha online ainda. Fazendo exatamente, prometendo a mesma coisa que a gente prometia. Proteção 3 vezes pro cabelo. Então tinha, antes de colocar a tinta, você aplicava uma proteção, colocava a tinta e depois aplicava um sérum depois pra finalizar. Começou a entrar um monte de marca no mercado oferecendo a mesma coisa pela metade do preço. Caramba. O que aconteceu? A gente começou a sofrer. Eu tive que pensar em outros canais. Então, por mais que a estrutura de uma multinacional ela esteja um pouco mais estruturada, sempre tem risco. Porque a dinâmica é muito dinâmica. Rápido. É muito rápido. Não, muito rápido. E hoje em dia a coisa piorou, porque a quantidade, enquanto a gente fala, tem 5 marcas de cosméticos estão sendo lançadas agora que vão competir com a L'Oréal e tem uma chance de tomar uma grande parcela da fatia que a L'Oréal já tem hoje. Que é uma oportunidade pra quem nos ouve, que ele pode bater uma L'Oréal e é um problema pro cara que já tá mais estabelecido, porque alguém pode bater nele. Essa é a loucura do mercado. Nesse aspecto ainda da marca ali, eu acho esse ponto interessante porque tem muita gente que tem essa dúvida. A gente até gravou um episódio com o pessoal da Rico, né, que é uma marca da XP, também é a mesma lógica, né? O que eu acho que é a resposta aqui, e quero ver se tu concorda de tudo que tu falou, acho que sim, porque foi basicamente o que tu falou, mas só pra compilar, que no fim das contas, o que muda é o consumidor, né? Se o consumidor é muito diferente, eu tenho que adaptar a empresa para ele. Então, se eu tô vendo, por exemplo, para profissional, precisa de uma outra marca, uma outra história, até um outro canal. Então, vale a pena eu ter até a gente chama na V4 mesmo de Customer Manager. Deixa eu ver se eu tenho um público muito diferente, eu tenho que ter um Customer Manager, uma marca diferente, uma estrutura diferente para atender aquele cara. E aí vale a pena eu ter outras marcas. Se é o mesmo público, talvez consiga criar uma... Ou similares. E uma coisa... Faz sentido? Faz total sentido, mas aí... Né, muita gente pode estar perguntando, poxa, mas eu não tenho grana, como é que eu vou fazer? Eu quero testar e não tem grana, não tem problema. Começa com a mesma equipe que você tem, deixa claro que os objetivos são distintos, que aquilo é um teste pra, se funcionar e se der certo, obviamente que a ideia não é no futuro continuar com a mesma equipe. Isso. E eu acho que até o líder da área, né, o diretor ou o gerente de marketing, num primeiro momento, eu não vejo problema de ter 2 estruturas reportando para ele. Eu não vejo que isso é um problema. Mas quando a marca começa a ganhar corpo, aí para você conseguir operar, aí são maneiras de pensar o consumidor
maneiras de entregar ao consumidor totalmente distintas. Nessas tuas marcas mesmo, tem algumas delas, por exemplo, L'Oréal Paris, é a única que eu conheço, ela tem diferentes produtos, né? Não é um produto só. Não. Tipo, sei lá, você que tem shampoo e condicionador, Não, né? você tem shampoo, condicionador, você tem produto de skincare, produto pro corpo, tem coloração de cabelo, tem maquiagem, e tu produto tem outra de homem, marca dentro da empresa que também tem os mesmos produtos, né? que concorre 100% com... Aí você tem... L'Oréal, vou dar um exemplo de novo, né, gente? Naquela época, 20 anos atrás. Hoje em dia, a L'Oréal comprou várias outras marcas, então a estrutura com certeza mudou. Mas naquela época você tinha, vou dar um exemplo, L'Oréal, Paris, Garnier e Maybelline. Maybelline fazia maquiagem, só maquiagem naquela época. Garnier, shampoo, condicionador, coloração, produto de corpo, produto de rosto. L'Oréal, shampoo, maquiagem, produto de corpo, rosto. As 3 marcas eram do mesmo grupo e competiam entre si. Legal. Era o mesmo consumidor, o mesmo nível de preço, os mesmos pontos de venda. Legal. E Só aí na que empresa, com certeza, estrutura separada. Totalmente separada. Elas foram compradas ou criadas no... Foram compradas. Maybelline foi comprado. Garnier eu não me lembro. E L'Oréal acho que foi criada. Garnier é tanta propaganda que quando fala Garnier, só me vem na mente. Garnier. Pois é. Fizeram um bom marketing. Uma boa construção de marca. No livro de Jim Collins, ele fala sobre... No Feitas pra Durar, ele fala sobre o case da P&G, que, segundo ele, né? Enfim, é ele que tá dizendo. Quem criou a ideia de ter marcas concorrentes foi a P&G, tipo, sei lá, quase 60, 80 anos atrás. Segundo a pesquisa dele, eles começaram a criar marcas do mesmo produto dentro da P&G para criar desconforto no time, para os caras pensar coisas diferentes. Então, eles já eram líder de mercado, sei lá qual categoria, eles falaram, cara, vamos criar uma outra marca do mesmo setor para vocês se matarem aqui dentro mesmo e pensar fora da caixa. E aí toda a indústria de bens de consumo começou a fazer um movimento parecido. A gente tem, né, cerveja muito popular, total. Né, mesma Cosmética, indústria. mesma coisa. É muito contraintuitivo num primeiro momento, né? Porque, pô, por que eu vou criar um produto pra concorrer comigo mesmo na mesma categoria, no mesmo preço, tudo igual? Mas nesse aspecto de concorrência, de competição... A ideia é criar um desconforto pra galera inovar, né? E eu acho que tem uma questão também de evolução do consumidor. Né? Antigamente, vamos pegar um exemplo de shampoo. Antigamente você tinha um shampoo na gôndola. Shampoo. Sim. Depois começou a ter shampoo pra cabelo liso e ondulado. Depois começou a ter pra shampoo cabelo colorido e pra cabelo natural. Depois começou a ter pra atitudinal. Shampoo pra mulheres modernas. Caramba. Shampoo pra mulheres tradicionais. É mesmo. Depois começou a ter shampoo com óleo de amêndoa. Shampoo Depois vegano. 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 Então, vegano, o que acontece com isso também? As empresas foram entendendo que existia uma oportunidade de você mudar o foco até do mesmo produto. Então, você vendia ele de outra forma ou com outro apelo. Legal. Hoje em dia, o apelo ele é atitudinal. Ele é por valores. Sim. Né? Muito mais do que produto e benefício, problema-solução. Você tem o problema-solução, mas você tem um problema-solução específico para aquele tipo de consumidor que tem os mesmos valores, que acredita nos mesmos pontos, que divide com a marca aquele, vamos dizer assim, os valores mesmo, né? Os valores que a marca tem. Então você compra não só por um problema que você quer solucionar. Não é questão prática, né? É muito mais. Não, apenas. É funcional. E entrou na parte emocional. Total. E um lance que eu acho legal na indústria é aquele conceito da miopia do marketing, né? Muitos caras das indústrias aí talvez não estejam claros disso, que as empresas, às vezes, elas são muito product owners, elas pensam no produto, como é que eu vendo isso? Então, cara, quando é que vocês vão falar como é que eu vendo o meu negócio aqui? Ao invés de elas serem mais customer managers, eu tenho que desenvolver a partir do cliente, não do produto pro cliente. Às vezes ela pensa assim, cara, eu tenho esse produto, como é que eu faço uma marca dele? Se tu não fez ele pensando no cliente, já tá errado. E essas indústrias, imagino que no caso da L'Oréal não era diferente, por exemplo, nunca para de investir em P&D, né? Em desenvolver novos produtos a partir do cliente. O exemplo do vegano é um que eles devem ter hoje lá no mix, provavelmente, produtos, porque é um comportamento que tem no mercado, então a gente precisa criar algo para atender esses caras, que a chance de eu conseguir vender mais, se eu criei o negócio certo pro cliente, tende a ser maior, né? Mas isso, eu acho que foi um dos grandes aprendizados que as indústrias grandes tiveram que ter. Porque antigamente, lembra, não existia rede social e não tinha internet. A gente consumia, a gente era enfiado goela abaixo que a gente ia consumir. E poucos fornecedores? E era foco 100% no produto. Não tinha esse foco. Marcela, qual que é a sua dor? Vou resolver a sua dor. Não tinha. Com a abertura, né, da internet, das redes sociais, hoje a voz, o poder de fala saiu da mão das empresas e foi para a mão do consumidor. Hoje o consumidor decide aonde ele vai comprar, de qual empresa, em que momento que ele vai comprar.
E o que acontece com isso? As empresas multinacionais lá atrás, que estavam focadas muito, eu vou fazer um produto, tiveram que se reinventar. Porque um monte de marcas pequenas começaram a entrar no mercado. Ok, mas qual é a sua dor? A L'Oréal tá te vendendo um shampoo, mas essa dor que você tem quando você compra um shampoo, a L'Oréal resolve? Não, eu vou resolver. E essas empresas menores começaram a ganhar uma parcela de participação no mercado enorme e a tirar a participação das grandes, porque elas não estavam focando no consumidor. E eu acho que esse é um grande movimento que o mundo começou a fazer há muito, assim, já tem tempo. Sim. Só que tem muita gente realizando isso agora. Total. Se você não colocar o seu cliente, qual é a dor que você está resolvendo no teu cliente? Se você não parar e pensar, vai chegar alguém na concorrência que vai resolver a dor do teu cliente. Total. E aí você vai perder a sua participação. Mesmo que você tenha uma marca grande, que tenha uma construção de marca grande, eu acho que... Um bom exemplo, eu acho que é popular, é a própria Nike com a Adidas, né? Porque a Adidas era maior, era uma marca estabelecida quando a Nike surgiu. Tanto que o Jordan nem queria ser patrocinado pela Nike, nem ser patrocinado pela Adidas. A Nike teve um puta esforço pra convencer ele a ir pra Nike. Por muito tempo, o B-Reg, o objetivo da Nike era peitar a Adidas, e hoje a gente sabe qual é a história. Mas o grande lance é, a Nike nunca fabricou um tênis, né? A Nike é uma gestora de marca, porque ela sempre terceirizou. O lance não é fabricar tênis, o lance é conseguir acertar a narrativa pro cliente, o produto que o cliente quer. Só esse trabalho de pesquisa e desenvolvimento do produto certo, da história certa pra atingir o cara certo, já é um trabalho gigantesco, fora produzir o tênis, que hoje quem faz são outras empresas na cadeia, né? Vou dar um exemplo pra vocês, gente. A Nike é gigantesca, todo mundo conhece, então é uma presença de marca absurda. A Nike vai lançar um tênis. Isso eu sei porque eu vivi, eu presenciei. A Nike disponibiliza lá pra loja da Quinta Avenida com a 21 ou 22, 50 tênis. As pessoas que estão lá, que tem o aplicativo, vou convidar 50 corredores aqui pra colocar o tênis no pé e pra gente poder fazer uma corrida de rua aqui, vocês darem feedback sobre o tênis. Ou seja, tem um senso de comunidade, né? Você cria a comunidade, você dá o tênis, você quer pegar feedback do cliente, de quem vai usar o tênis. Foco 100% no cliente. Eles precisavam fazer isso hoje em dia? Não. Mas fazem. Estou dando um exemplo de mais de 1 milhão de coisas que a Nike faz hoje pra olhar e criar esse senso de comunidade, pra poder pegar reviews dos clientes, o que eles acham. Outro exemplo disso é a Apple. Deixa os produtos na loja pra você, né, navegar no produto. Tem aquela questão de você vem aqui, a gente conserta o teu produto, troca o teu produto. Sim. Foco 100% no cliente. Vendedor sem comissão na loja. É isso. Que é um lance que a galera fica louca quando eu falo sobre isso. Não, foco no cliente. Foco na experiência, na LTV, né, Gui? Total. Mudando um pouquinho assim, falando da parte dessa construção de marca, a gente queria falar sobre aquele negócio, né, de canais e marca, né? O que é mais, meio que, o que é mais importante, o que pesa mais? No fim das contas por exemplo, numa L'Oréal, ela tá tão bem distribuída, ela tem tantos canais de distribuição hoje em dia e na época, que faz com que isso ajude ela a construir uma marca, ou ela foi construindo uma marca e aí foi necessitando de muitos canais de distribuição. O que pesa mais? Claro que os dois são importantes, mas o que tu acredita que vem primeiro aí? Qual é o ovo, a galinha? O que é? Não, essa é boa, Gui. Os dois andam juntos. Assim, muita gente me pergunta, Marcela, quando eu devo começar a fazer construção de marca? Eu falo, gente, não tem certo e errado. Mundo ideal é no dia 1. A gente sabe que isso é realidade, não existe. Porque a empresa, quando ela nasce, ela precisa sobreviver. Você tem que testar se o seu produto funciona, se o seu serviço funciona. Então, acho que esse é o primeiro foco. Você entender, eu tenho uma ideia, deixa eu tentar colocar essa ideia em prática. Isso aqui funciona, vai ter cliente, vai ter gente que vai comprar. Testa 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50 vezes. Eu acho que esse é o principal, pra quem tá nos ouvindo. Entender o que existe. Entender o que, poxa, vamos construir alguma coisa, vamos construir marca. Vamos parar. E como é que a gente constrói marca? Você constrói marca fazendo de dentro pra fora. Como? Quais são os seus valores como companhia? Quais são os seus princípios? O que você tem como princípio desses valores? Qual que é o teu propósito? Você existe pra quê? Qual é a dor que você quer resolver? O que você quer fazer pro mundo? Qual que é a sua visão e a sua missão como empresa? Você respondeu os 5. Muitas empresas não declaram os 5, tá? Tem gente que declara o propósito, declara quais são os princípios, né? Você vê ali da Amazon. Os princípios da Amazon são muito claros. A companhia inteira, ela
circula em volta dos princípios. Desde você contratar uma pessoa até você lançar um produto. É 100% focado nos princípios. Construção de marca, ele se dá desta forma. Então, você faz de dentro para fora. Se você definiu ali o que é a tua empresa, o que você quer fazer, qual o seu foco, qual a sua missão, aí você começa a fazer a construção de marca. E a história dos canais, né? Você precisa usar os canais para entender se o seu negócio existe, tem tração ou não. A partir do momento que você entrou nos canais de base, né? Geralmente as pessoas fazem fundo de funil em foco em venda, foco em conversão. Esse é o primeiro passo. E a partir do momento que você viu que tem um negócio, voltou para dentro de casa, identificou isso tudo, colocou no papel, começa a construir o branding, ok. O que é, por exemplo, vou dar um exemplo de V4. O que é a V4 Company? Qual é o objetivo da V4 Company? Gerar valor para os clientes? Esse é o foco da companhia? Como é que a gente vai trabalhar isso? A partir disso, você vai entrando em outros canais, você vai subindo no funil, mas com um objetivo claro, muito definido. A base da construção de marca é frequência. Não adianta você falar uma vez. Você tem que repetir aquela mesma coisa mais de 100, 150, 200, 300 vezes. Garnier. A quantidade, você é um exemplo disso. Você foi impactado. Porque se eu te falar muitas das vezes... Garnier? Não, só lembrei agora. Só porque eu realmente lembrei. Muitas das vezes, as empresas até falam, mas de novo você vai falar isso? Sim, até as pessoas conseguirem entender que essa é a mensagem que a gente quer passar. Frequência, tem a questão da comunicação. Que tipo de comunicação você vai dar dando? Você vai trazer uma coisa útil? Você vai trazer algo que o cliente vai fazer alguma coisa com aquela informação que você está dando? Ou não? Porque aquela informação, não adianta só você divulgar em prol de você. Você tem que estar trazendo aquilo em prol dos seus stakeholders, né? Total. E consistência. Se você não for consistente, se você não tiver frequência, esquece. Não adianta você entrar num canal e sair e falar uma vez. Então, acho que... Consistência, tu diz que seguir uma mesma linha, né? Não ficar falando coisas aleatórias. Exatamente. Por exemplo, da cor que a gente começou a falar. Exatamente. Tu tá falando muitas vezes com a mesma linguagem, né? Consistentemente. No mesmo canal. No mesmo canal. A mesma coisa. E trazendo uma informação que seja útil. Sim. E não só uma informação que vai ser em prol da tua companhia, mas que vai ter em prol dos teus clientes. Sim. Ou clientes que estão, no seu caso, ou os clientes que estão comprando das marcas que você oferece, ou os clientes que você está fazendo o crescimento ali, os Sim. anúncios. Então, isso precisa andar em conjunto. Os dois precisam andar em conjunto. Mas tem etapas para você começar a fazer um ou outro, né? Quando as pessoas... Então, eu sempre falo, gente, tem um negócio, testa, tem um MVP, o negócio funciona na base de funil, conversa internamente com os seus sócios, né? Com os seus... A sua equipe, seus clientes, com a sua equipe de liderança. Constrói isso... E aí volta pra continuar nessa construção e subir no funil. Abrindo mais canais, abrindo outras frentes. Mas aí você já tem claramente a mensagem que você vai passar. Você sabe o que você quer falar e você sabe que o cliente vai absorver aquilo como mensagem. E um outro ponto interessante de construção de marca que ninguém considera, isso é cíclico. No sentido de, quando eu definir qual é o propósito, missão, valores e eu vou começar a subir no funil e falar... Eu preciso checar se o meu cliente está entendendo o que eu tô querendo dizer. Porque se o seu cliente não tá entendendo o que eu tô querendo dizer, eu preciso ajustar. Eu preciso fazer um ajuste na comunicação. Significa que ele não entendeu a mensagem que eu tô querendo passar e eu preciso ajustar, e é uma coisa constante. Interessante. Quando o mundo vai evoluindo, as coisas vão evoluindo, vão entrando mais pessoas no mercado, e você não sabe se aquele teu cliente está absorvendo a tua mensagem, você precisa sempre estar fazendo, eu chamo de reality check. É check da realidade. Total. Aquilo que você está dizendo é aquilo que os clientes estão entendendo? Legal. Sim, beleza. Não, tem problema. Para e refaz. Se o mundo não te entendeu, você não se fez entender. É isso. Esse reality check, essa checagem da realidade pra galera, é basicamente pesquisa, conversa, trocar ideia com o cliente. E não precisa ser pesquisa. Pega a sua equipe e liga pra meia dúzia de clientes. Quando eu chamo de pesquisa, não é nem contratar uma empresa, é mais tipo É isso. conversar Focus mesmo. group, vai lá e fala E vai- com medo Desk de research. Até quase. com seus próprios, não os clientes, né? No caso ali da V4, fala com as empresas que vocês estão fazendo advertising, né? E até mesmo para os clientes que estão comprando, cliente Total. final. Eu tenho uma visão assim, só rapidinho, que a gente muitas vezes, falando de construção de marca especificamente, a gente sempre foi muito da opinião na V4 de que, de forma bem resumida, né, que marca se constrói vendendo. É tipo, foca em vender, que ao longo do tempo, quanto mais tu acaba vendendo, quanto mais tu constrói base, quanto mais tu constrói clientes ali, e quanto mais tu vende, no fim, maior a tua marca é. A gente, na V4 como um todo, a gente sempre focou muito em vender, mas a gente também tem ali um olhar pra marca. O próprio Denner sempre teve muito essa visão das cores, da estrutura, Da história. da história, de contar
ter um storytelling bem feitinho mesmo, uma boa história contada pros clientes e não inventada, uma história real, mas que faça sentido e que seja interessante. Então, não dá pra dizer que a V4 não fez branding, né? Não dá pra dizer que a gente não se preocupou com marca, porque com certeza a gente se preocupou com marca, mas a gente acredita, e eu acredito muito fortemente nisso, de que a principal ferramenta de construção de marca é ter vendido pra caralho. Porque, pô, a V4 super legal, a história do Denner é legal, não sei o quê, do Gui, da galera e tal, mas se a gente não tivesse 10 mil clientes que passaram pela gente aqui em 10 mil anos, não, um cliente por ano. Mas em 10 anos, 10 mil clientes, putz, não seria essa marca. Porque ela é muito grande também por conta disso, né? Complementar aqui, qual que é o problema com o lance do branding, Marcela? No nosso ponto de vista, o branding é muito fácil de te perder. Isso é até um lance interessante pro ouvinte pensar. Te trazer umas ideias assim pra te trazer teu ponto de vista pra nós. Ações de venda, tipo, vou investir em distribuidor, vou investir em representante, vou investir em vendedor, vou investir em Google Search, que o cara clicou, comprou. É muito fácil. Né? É uma superfície que assim, é muito fácil de saber se deu certo ou não. A parte de branding, que também é um lance que é um termo muito amplo também, porque tudo, no fim das contas, quando tu tá vendendo, o texto que o teu vendedor usa, constrói marca também. Se tu comissiona ou não o teu vendedor, por exemplo, na V4 a gente parou de comissionar nossos vendedores, 80 vendedores lá. Ninguém faz isso no nosso setor por causa da construção da marca. Então eu tô vendendo e construindo marca. Quer dizer, não é nem por causa da construção da marca, mas sim, isso constrói marca. Né? Então, mas não foi com essa intenção de construir uma marca. O branding que me incomoda não eu acho que a gente constrói marca, que construir marca é importante. O branding que me incomoda é o branding do tipo assim, o cara achar que vai fazer uma campanha na TV simplesmente. Eu tenho uma pergunta pros dois. O que é branding pra vocês? Esse é o ponto, entendeu? Eu sou contra esses comerciais de marca. Isso é um pedaço Concordo contigo. Do branding. Você é um case clássico de branding. Qual outra empresa do teu nicho que é tão conhecida como vocês? Nenhuma, a gente é a mais conhecida. Por quê? Porque a gente fez marca, com certeza. Como? Daí que não foi o comercial. Você fez as cores clássicas, né? Clássicas que eu digo, nossas cores vão ser vermelho e preto. Por um motivo, porque significa algo. E eu vou ter duas outras cores que vão complementar. A gente vai falar dessa forma. Isso. Eu vou ser a pessoa que vou emprestar minha imagem pra companhia. Eu vou sempre falar a mesma coisa. A gente vai entrar nesses canais. Você começou ali na base do funil, fazendo branding perfeitamente. Isso. Porque você tinha a mensagem muito bem definida, você tinha frequência e uma comunicação útil para os clientes. A V4 é um case clássico de construção de branding. Assim como o G4. É isso aí. Muita gente acha que branding é fazer anúncio de TV. A gente acha que branding é publicidade e propaganda. Mas não é. Não é, exatamente. Não é só isso. Branding, ele começa dentro de casa. Isso. Quando você começa a trazer ali consistência, frequência, quando você sabe o que você tá falando, você sabe onde você vai atingir. Total. Vai chegar no momento da V4 que você vai falar, putz, eu preciso fazer anúncio de televisão. A gente tá negociando pra patrocinar a camiseta do time de futebol. Porque aí começa a fazer sentido até no orçamento, começa a encaixar. Eu acho que essa visão sobre branding deturpada que a gente tá tentando trazer aqui, ela também foi muito consequência do momento da história. Eu falo isso um pouco até nas minhas aulas, tentando refletir sobre isso. Quando a indústria, por exemplo, não tinha como falar direto com o consumidor, um pouco antes da internet, pensa, né, vamos ver se tu concorda com esse raciocínio, às vezes eu paro pra pensar nisso. Eu, indústria, eu sou L'Oréal, a Coca-Cola em 2000, como é que eu falo com o cliente? Pô, eu não consigo falar com o cliente porque eu, na real, falo com o distribuidor, que fala com o varejista, que fala com o cliente. Então, a única forma de eu fazer sellout é fazer L'Oréal, lembra de mim na loja, cara. Hoje é diferente, eu consigo ir direto ao cara, comunicar com ele, vender diretamente pra ele. Criar um relacionamento com esse cara por CRM. Excelente. Pra poder alterar, né, o resultado de sellout, né? É exatamente isso. E tem muita gente que começou, concorrente de vocês. Sim. Começaram ali no fundo de funil, ninguém conhece. Não tem uma construção de branding coesa, não tem evolução. E mesmo fazendo somente a parte de performance, não conseguiu evoluir, porque a parte de branding não foi bem feita. Performance e branding, elas precisam andar em conjunto. Sempre. Porque no final das contas, o seu time tá impulsionando uma peça que o time de branding construiu. Sim. E se o time de branding não fizer um trabalho de consistência, aí a frequência fica um pouco mais na mão de vocês, mas os dois trabalham conjuntos. E não fizer um trabalho de passar uma informação, uma comunicação útil pro cliente, isso. Esquece.
esquece. Então, o ponto aqui é, branding não é publicidade e propaganda, não é fazer Não o meu é logo também. aparecer trocentas vezes na TV. Não, branding é construção de marca, ela começa dentro de casa. Isso. Ela Como o começa- meu cara fala, que roupa ele usa. Mas antes disso, eu existo como empresa pra quê? Total, legal. Quais são Isso os meus é uma valores? Isso é uma coisa assim que você tem que sentar e ficar, É isso. cara, dias, É meses isso. pensando. É E isso. pra sempre você vai ter É que ficar isso. E olhando revendo, pra né? A isso. gente tem isso há muito tempo na V4, de fato, mas recentemente, faz uns meses, uns 3 meses, a gente fez um off-site com os sócios, então levou a galera para um ambiente externo pra rediscutir isso. É isso. Qual que é o nosso BREG? O que a gente quer ser? Pra que a gente tá aqui? E aí a gente deu uma afinada nisso. Agora a V4 virou um restaurante. Não, o ponto é, quanto mais vocês escalam, mais gente, né? A empresa tem que contar com mais pessoas. Como é que você tem certeza que todo mundo, em todos os níveis hierárquicos, em todas as frentes, estão tomando as melhores decisões e as decisões coerentes com aquilo que a empresa acredita? Você só faz isso quando você tem claro os seus princípios, os seus valores, Total. sua missão, visão e seu propósito. Total. E além disso, um outro fato interessantíssimo, né? Hoje, cada vez mais, as pessoas, os funcionários, eles estão motivados a levantar de manhã e trabalhar, não só pela grana. Aham, É o porquê que eu tô levantando e fazendo aquilo todo dia. total. O objetivo final é o quê da companhia? Não é só por conta do meu salário. O que eu estou ajudando a construir pro mundo, pra sociedade? Total. Essa questão das causas. E isso sai a partir dessa construção interna. Então, o brand ele não começa com a área de marketing. A área de marketing em conjunto com toda a liderança da companhia. Legal. E com os fundadores. E a partir daí, aí você vai subindo no funil, aí você vai abrindo outros canais, até chegar no momento que você fala, putz, a única maneira agora de eu atingir meu público é ir pra TV. Então, a patrocinar um time de futebol, que aí você já tem muito bem construído ali, em todos os canais que você tem, você subiu o funil de uma maneira muito bem estruturada, muito coesa, com frequência e consistência, que agora você precisa abrir o funil cada vez mais. Total, porque eu vejo assim, se eu tivesse... Então não fale mais, que você não acredita em construção de marca. Porque você é um case. É que eu pra acho, gente. eu tô A gente 100% não- contigo, só que eu acho que tem muito marqueteiro que falha e bota na culpa do branding. É um álibi fácil, sabe? Ah, não, isso aqui não deu certo porque é pra brand, entendeu? E tu pode gastar muito nessa brincadeira, mas eu sempre fui apegado nesses detalhes da narrativa. Por exemplo, quando o Zoom ficou mais forte na V4, lá a gente sempre fez call, mas na pandemia acho que o Zoom ficou mais forte, a gente implementou um lance do fundo fake, padrão. Todo mundo, pra entrar numa call na V4, tem que ter um fundo, usa o chroma aqui do Zoom, sabe? Que é uma tela, uma foto do escritório principal nosso, tem um dashboard grandão lá, 6 telas, com escrito Matemarketing, todo mundo tá sentado na frente daquele dash em todas as reuniões dos 3 mil caras que atuam na rede. Então esse é o tipo de coisinha que vai marcando o cara, entendeu? Que história a gente conta, por que a gente tá aqui, né? Pô, tá aqui pelos dados, a gente é uma empresa de dados, então toda hora orienta a galera nesse aspecto e isso vai construindo uma E confiança. volta lá nos detalhes do francês e tal, porque a gente poderia fazer que nem muitas empresas fizeram nessa época, que é fazer um fundo, tipo, sei lá, cinza, branco e o logo da V4 lá em cima. Isso. E beleza, é um fundo padrão, todo mundo vai usar Isso esse. é o branding, esse seria o branding que eu acho chato, que é tipo assim, não quero expor a minha marca, nem tá escrito V4. A história conta, tá tudo vermelho e preto, Matemarketing, um monte de dados. Cara, tem que lembrar que a gente tá aqui por esses aspectos. E o resultado disso tá mais nesse aspecto ligado à retenção do que à aquisição, porque ele tá falando com um cliente que já tá na base. Mas eu preciso que esse cliente fique mais tempo na base e cara, gaste fica mais surpreso. fala. E falando disso, um outro ponto. Quais são as métricas do time de branding? Os mesmos, uma grande parte do time de performance. É. Eu tenho brand awareness, que eu vou medir, vou comprar pesquisa para entender onde o meu time tá. Eu tenho venda, CAC e LTV. É isso aí. Time de branding também é avaliado por growth CAC. em geral, né? Exatamente. Então, as métricas, né, os KPIs são os mesmos. O branding, a awareness, esse tipo de coisa, ele acaba sendo até eu vejo como uma pirâmide, né? No fim das contas, eu quero ROI. Né? Para ter ROI tem que ter LTV sobre CAC. Só que tem uma pirâmide de indicadores. Então, desde Bounce Rate, CTR são importantes para algumas métricas digitais, Brand Awareness também para chegar nesse ROI. Então, não é que eu não criei uma empresa para ter alto CTR, baixo Bounce Rate e Brand Awareness para cara. Não, eu criei uma empresa para ter ROI. Só que para chegar nessa topo dessa pirâmide, eu preciso escalar toda ela. Total. E passa por isso também. Total. Por que é importante investir em branding? Por que é importante investir nessa construção de dentro para fora e estar sempre checando com os clientes, com os parceiros, com todo mundo que está em volta da marca,
se a mensagem que você tá passando é aquela mesma que tá todo mundo entendendo. Porque não dá pra você ficar só em fundo de funil e se em algum momento que você desliga, acabou, eu não vendo. Que aí vai no teu ponto. Até porque esse funil, ele é fundo até onde, né? Porque você tem que colocar mais gente nesse funil pra trabalhar. Então o teu objetivo é redução de carga cada vez mais e aumento de LTV. É um grande erro de e-commerce isso também, né? Uma estratégia de e-commerce de marketing digital, que é o cara fazer campanha de marketing direto pra quem já acessou o site, mas não coloca a campanha pra gente acessar o site. Que é muito óbvio, mas a galera esquece de aumentar esse funil nesse caso. Também entra na mesma lógica do branding nesse momento, né? Que é conseguir fazer mais pessoas conhecerem pra que depois elas vão entrando mais a fundo no teu funil pra você ter mais gente pra converter. E aí tem a história dos valores, quais são os... E aí chega num determinado momento aonde o tráfego não pago, ele ajuda o teu tráfego pago e vice-versa. Sim, total. Eu vou fazer agora a provocação inversa. Se só a construção de marca sustenta uma companhia. Não. Hoje, se você olha todas as gigantes, se você abrir agora no Google, L'Oréal tá anunciando, fazendo fundo de funil, Havaianas tá anunciando, fazendo fundo de funil, Nike tá fazendo a mesma coisa, todas as gigantes. Mesmo tendo uma parte da marca, né? Porque marketing de performance não é só o last click. Tipo assim, eu não vou gastar, sei lá, 5 milhões de reais patrocinando um time de futebol e esperar que as pessoas vejam meu logo na camisa e comprem por causa daquele logo na camisa. Não. Só que quando o cara vai ver meu logo na camisa lá, aí ele vai fazer nada, mas ele vai ver. E aí quando ele for aluno do G4 e vai lá o Denner fazer um pitch da V4, ou ele vai procurar no Google pra uma empresa de marketing, vai ver V4, ele, V4 é uma empresa de patrocínio de time de futebol. Isso. Se eu não tivesse aparecido pra ele antes, com a melhor imagem, a melhor inserção possível, o meu custo por aquisição de Google teria sido maior. Então esse equilíbrio das coisas é importante. Um exemplo que a gente fez, o livro. Quando eu publiquei o livro, 100% do royalty que eu ganho do livro, eu reinvisto em vender o livro. O livro me traz vendas diretamente? Nunca. Mas o quanto isso influencia o cara olhar, o cara escreveu um livro. Best-seller e tal. Não, e o cara, na hora de procurar uma empresa de marketing, falar, tem essas trocentas aqui aleatórias que não fazem o próprio marketing, e tem a V4 que, eu li o livro do cara, o cara é best-seller, o cara fala, o cara tá no Roy Hunters, patrocina o time, e aí as pessoas, né, a gente é o maior investidor de mídia no Google, no nosso setor, por exemplo. Ninguém investe mais do que a gente na própria marca. A gente tá batendo de frente, competindo com um grande cliente nosso, entre quem investe mais. Não, e aí as pessoas em casa devem estar, né, se perguntando, mas em que momento fazer tudo isso? Tem que fazer as coisas começando de baixo pra cima no funil, fazendo com responsabilidade e testando. E não tem bala de prata. Não é assim, não, pra você chegar na história do patrocínio, teve livro, tiveram várias coisas e várias etapas, e tem muita coisa, com certeza você testou e não funcionou. Sim. Você investiu e teve que voltar pra trás e falar, não, isso aqui não é o caminho, a gente não vai fazer isso. Então, as pessoas também têm que ter essa cabeça. Tem muita coisa que vai ser testada e que não necessariamente vai funcionar. Eu acho que o mais importante de tudo é avaliar, colocar num papel como é que é essa construção de funil, subindo ali para consideração, o que você pode fazer, subindo para o que você pode fazer, e aí começar a testar uma e outra para poder medir e aí aumentando mais as possibilidades. Eu acho um negócio aqui que é até meio contra o que eu normalmente falo, aparentemente, mas eu acho que não, quero trazer isso pra ti, que é nem sempre no aspecto de consideração de marca e essa composição que a gente tá falando aqui, eu vou conseguir medir. Eu falo que tem coisas que tem que dar um salto de fé, né? Por exemplo, olha essa história que louco, super brand, essa tu vai gostar, ó. Eu liguei para meus 80 melhores clientes e perguntei quem eles seguem no Instagram, porque eu queria fazer mais influenciador, né? Com o objetivo de vender. 100% dos 80 melhores clientes citaram uma pessoa, um influenciador. Aí eu paguei 150 mil reais pra fazer uma live com esse influenciador. Fazer uma live, era isso, deu. Não vendi nada da live. Mas eu acredito que compôs bem quando eu coloco aquela live no minha landing page, quando eu faço cortes dela e republico. Você quer ver? Influenciador. Hoje, se você me trouxer um case de influenciador... Que vende pra caramba. Você me traz. Por quê? Sim. Porque o ponto do influenciador é o seguinte, o influenciador ele tá emprestando os valores dele pra você. Total. Por isso que é tão caro. Total. E você não vai conseguir medir aquilo. Vai ser muito difícil você fazer um programa de influenciadores e falar, agora eu só vou fazer se isso aqui me der ROI de tanto, senão eu não vou fazer. Então você não vai fazer. Não vai fazer. Nem tudo é exatamente isso. Porque as coisas se complementam, que é a história do livro que você falou. O livro te traz autoridade, não é gerar grana, não é...
Talvez não é nem... Não adianta botar um QR Code no livro. Exatamente. Mas ele vai complementar. Eu acho que esse insight que tu trouxe é muito legal, assim, que é bastante do que a gente fala, mas faz muito sentido ver isso na tua experiência também, que é de baixo pra cima, né? E aí o cara às vezes tá com a gente aqui, ou tá ouvindo a gente, e ele, pô, mas eu ainda não tenho, eu tô criando meu negócio, ou eu tenho pouca grana, não faturo tanto, então eu tenho que fazer branding e começar a focar nisso? Não, pera, você vai ter que já pensar nisso, é importante e tal, mas primeiro, arregaça de vender, começa os canais, e aí tu vai criando cada vez mais espaço e, de certo modo, musculatura, vamos dizer assim, pra pensar mais e melhorar ainda mais o teu branding e fazer mais ações com um salto de fé, porque a V4, no primeiro momento, a gente não fazia isso. Não. A gente foi fazer isso aí, anos e anos e anos depois, quando a gente já tinha 150 mil reais pra gastar e não esperar um ROI direto, não quer dizer, né? Que a gente não fazia a marca, porque a gente sempre fez trabalho de marca que não necessariamente envolvia dinheiro. Você não fazia topo de funil e investir em anúncios de TV, o que a maioria das pessoas acha que branding é, mas você fazia outras coisas de base. E tem muita gente, muito empreendedor, que fala, não, eu vou começar a operar fazendo meu branding primeiro. Eu quero entender o porquê eu existo. Eu tenho uma ideia, mas eu quero entender o que eu vou impactar na sociedade, como eu vou fazer, quais vão ser minhas cores. Tem gente que faz o inverso, é a minoria. Porque muitas das vezes a pessoa, né, precisa testar, e o que eu acredito também. Se eu tivesse que começar uma empresa hoje do zero, eu ia primeiro testar pra ver se o negócio tem tração. Se vende. Não tem? Se vende, se os clientes querem. Porque eu vou gastar meu tempo, minha energia em uma coisa que no final das contas não vai ser necessariamente aquilo que o consumidor quer. Então, mas tem muita gente que começa fazendo D0. E antes do D0. Sim, sim. Eu vi uma pesquisa uma vez que era um estudo, não lembro bem agora a fonte, mas whatever, que eles falavam exatamente isso, né? Que tinham meio que duas formas de tu começar um negócio, construir uma empresa. Uma delas era focando muito era muito mais o foco de produto, qualidade e de fato ter uma boa entrega, e o outro era tipo, cara, foco em vender a primeira coisa que você tem e foda-se, basicamente, tipo, vai pra cima vendendo, e que eles falavam que ao longo do tempo, ambas as estratégias elas se cruzavam. Dava no mesmo lugar. Dava no mesmo lugar. Por quê? Porque mesmo se tu vai lá e tu é vou dar um exemplo aqui do produtão lindo, maravilhoso, pesquisa e tudo mais, cara, agora chega uma hora que você tem que começar a escalar e vender, porque também não tem graça tu fazer um negocinho pequenininho, que é super foda, mas, pô, eu não vou vender pra milhões e milhões de pessoas, e também não valeu nem a pena. Prefiro fazer a camiseta de 50 reais, então, e vender um monte, né? Mas no fim das contas, tu sempre tem a mesma coisa. Porque de um lado você constrói um produto e você vai chegar uma hora que você precisa vender muito. E se você vender muito, chega uma hora também que você tem que começar a cada vez mais aperfeiçoar esse produto, essa marca, essa construção, porque se o seu produto não for muito bom também, isso fere a marca, e você não consegue perpetuar, né? E tem muita gente que coloca uma expectativa no branding num aspecto de vendas apenas, de aquisição de novos clientes. Pra nós, a gente acredita que o branding é tão mais importante na retenção do que na aquisição. Uma ação que a gente faz que é super atrelada a isso, é um evento, a gente chamou ele de Advisory Meeting X, que é um evento que a gente reúne os melhores clientes todos os meses na matriz, a gente faz uma puta experiência pros caras, traz um dos nossos parceiros, foi o Thales, por exemplo, nessa semana, faz uma experiência pros caras, churrasco, fica um dia todo no escritório e acabou, é isso. Não faz pitch, não vende nada pra eles. Não, mas olha que engraçado, isso, você tá focando na retenção. No seu mercado, o que funciona muito é o boca a boca. Sim, sim. Você focando na retenção, você vai te gerar lead. Porque esse seu cliente vai te recomendar para outros quantos clientes. Isso, é uma flywheel, então, né? É uma coisa que tu faz, alimenta a outra. Total. Irado. Tem só mais uma pergunta, na verdade, que é uma muito boa, que talvez seja bem objetiva, que é assim. Tu fez essa transição de carreira, agora tu tá numa empresa aí muito mais digital, muito mais e-commerce, né? Só que a pergunta não é nem sobre a empresa que tu tá hoje, mas sim, agora estando no digital, estando muito mais para esse lado, tem alguma coisa que tu faria de diferente na tua época de indústria, outras empresas do passado, com o que tu aprendeu agora? Tem alguma grande lição? Olha, nunca parei pra pensar nisso, mas eu vou responder essa pergunta com um case meu de 2008, o case que me expatriou pra Paris. Que eu acho que vai muito em linha com aquela pergunta também dos canais. Esses canais estão 100% construídos. Em 2008, eu cuidava de Média Excelência no Brasil. Média Excelência, como eu mencionei, era líder na coloração de cabelo. E começou a entrar um monte de outras marcas no mercado com um preço muito mais baixo. E eu comecei a perder participação de mercado semana após semana. Naquela época, a gente tinha um budget de 45 milhões de reais e eu investia em Globo e em revista. Então era bem generoso, bem tradicional. Também. Muito bom. Eu cheguei pro meu chefe e falei, olha, eu acho que isso aqui não tá nos trazendo mais o que a gente precisa em termos de cliente. E a gente precisa tentar descobrir, evoluir, investir em internet e trazer outras fontes ali de lead, de cliente. Não, esquece isso, foca no tradicional. Ele me falou isso, né? Naquela época eu falei, não, esse cara tá
equivocado. Eu gosto muito dele, a gente continua super próximo, mas ele tá equivocado. Fui pro saque, sentei no saque e tentei entender qual era a dor da cliente, né? A dor era que ela era a primeira vez que ela ia colorir a cor do cabelo. E ela não queria gastar muita grana pra poder trazer. Então, quando não tinha uma menina lá pra explicar ela o que era Imédia Excelência e por que Imédia Excelência era mais cara, era muito mais fácil. Ela comprava um produto mais barato. E eu vi também, através de pesquisas, que o digital estava aparecendo. Chamei um parceiro meu, uma agência, fiz uma proposta, falei, vamos criar a Casa da Coloração, primeiro site do Brasil, onde vai ter uma explicação de como achar a cor do cabelo. Porque todos os pontos de venda que eu tinha menina, Imédia Excelência era líder. Nos outros pontos de venda, que era 99% dos pontos de venda do Brasil, onde eu não tinha grana pra colocar uma menina, a mulher comprava a marca mais barata. Então eu precisava escalar aquela menina. E eu precisava abrir um outro, né, canal de venda e canal de comunicação. Sem ser 50 mil meninas. Exatamente. E aí eu falei, vamos fazer uma coisa na digital. Aí a agência falou, quanto de grana você tem? Eu não tenho zero. Eu falei, você tá muito louca. Você tem um budget de 45 milhões, você tá querendo que eu trabalhe pra você de graça? Eu falei, eu saio do escritório todo dia, 7 horas da noite, vou pra lá trabalhar com você, você me ensina a programar. O que você quiser, eu faço, mas a gente precisa subir esse negócio. Longa história curta, durante 7 meses eu saí do escritório 7 horas da noite, fui pra agência, trabalhei com ele, a gente subiu um site com um anúncio com a Grazi, que a Grazi, eu criei uma fofoquinha que é, a Grazi acabou a novela, tá acontecendo uma novidade, clica aqui e descubra o que é. Eu criei esse e-mail, Gmail, e eu mandei pra todos os principais jornalistas do Brasil. E era um site que você, né, entrava pra entender o que tava acontecendo com a Grazi falava, você quer saber a minha novidade? Coloca o seu número de telefone aqui que eu vou te ligar. Você colocava o número de telefone, a Grazi aparecia, minha nova novidade é a cor do cabelo 7.3 de Imédia Excelência. Clica aqui embaixo, recomenda para suas amigas e compra também para aplicar no seu cabelo. Resumindo, a gente voltou pra liderança, a gente ganhou o prêmio de melhor ação interativa no Brasil 2008, prêmio Colunistas e melhor site. Caralho, muito growth essa estratégia, né? Muito growth, velho. 2008. Legal demais. Nossa senhora. Eu era zero digital, não tinha conhecimento de growth, de performance, nada. Eu só prestei atenção, né, no que o cliente precisava e como é que eu ia fazer aquilo de uma forma diferente, a não ser o que a gente estava fazendo. Né? Exatamente. Então acho que respondendo um pouco da tua pergunta mais do que com só case. Mais um anúncio no Google, né? Muito legal, show de bola, pô. Isso aí. É isso. Muito bom. Qual que é a tua ideia de nome pra esse podcast? O que tu daria de nome? Gente, branding não é anúncio na... Como é que é? Branding não é somente anúncio na TV. Mas isso é legal, hein? Muito bom. Esse é o nome. Branding não é anúncio na TV. Não, não é somente. Não é somente anúncio na TV, porque também é um pouquinho. Porque tá no bom. final das Globo contas lixo. vai chegar num momento que vai precisar fazer, vai. Muito bom. Siga o Roy Hunters no youtube.com/Roy Hunters e no Instagram pelo @Roy Hunter Oficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.